Você prefere seguir o missionário aí, o pregador, o apóstolo, não sei, que está na mídia, ou o que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Fiquemos com a palavra, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós somos servos. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele se fez servo. E ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Paulo, quando começou ali a carta aos Romanos, no primeiro versículo, ele disse: Paulo, grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém nada, não foi isso que ele disse? Ele disse: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, começou escrevendo aos Romanos, dizendo Paulo, servo. Veja como Pedro começou a sua segunda carta, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, servo. Veja como Tiago, irmão do Senhor, começou a sua carta. Tiago, servo. Veja como Judas, não Iscariotes, mas Judas, irmão do Senhor, começou a sua epístola. Judas, servo. Veja como João começou o Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor lhe deu, enviou e notificou pelo seu anjo ao seu servo João. Servo João. E sabe de uma coisa, irmãos? Quem não quiser ser servo aqui, não vai ser servo lá. Mas, irmão Ciro, aleluia, glória ao nome de Jesus. Toda glória para Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Mas, meus irmãos, eu estava dizendo, sabe de uma coisa? Quem não quiser ser servo aqui, não vai ser servo lá. Mas o que o irmão está falando, irmão Ciro? Onde o irmão quer chegar? Abra aí a sua Bíblia, rapidamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3. Abra aí. Veja que aqui a Bíblia já fala, quando nós estivermos numa outra dimensão, já vamos estar na glória com o Senhor. Aqui está se falando da nova Jerusalém, já vamos estar num corpo glorificado, transformados, com o Senhor Jesus ali na glória. Mas veja o que a Bíblia diz, Apocalipse 22, versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória ao nome de Jesus. Quem não quiser ser servo aqui, também não vai ser servo lá. Aleluia, servo aqui, servo lá. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Meus amados irmãos, mas o que eu estava dizendo é exatamente acerca de pessoas que pensam que podem fazer isso, fazer aquilo com as suas palavras, como que se na palavra humana houvesse algum poder. Mas, meus irmãos, na nossa palavra não tem poder nenhum. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus. Ah, irmão Ciro, mas Elias lá, ele profetizou e disse para o rei que não ia chover, segundo a sua palavra, e não choveu. E a pessoa usa isso aí para defender a chamada confissão positiva. Só que quem prega isso, se esquece de ler Tiago 5,17, que diz que Tiago era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou a Deus, e pediu a Deus uma resposta, e de posse da resposta de Deus, aí sim, ele disse que não choveria. Veja que o poder não foi da palavra de Elias, mas Deus lhe deu a resposta, e claro, ele convicto de que Deus faria exatamente aquilo que ele diria, porque Deus já lhe dera a resposta, então ele disse que não choveria, mas não foi poder da palavra dele não. Ah, irmão Ciro, mas e lá quando Ezequiel profetizou para aquele vale de ossos secos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, ouvi a palavra do Senhor. Ah, mas ele disse, Deus falou para ele, profetiza. Só que ele profetizou conforme se lhe deu ordem. Foi Deus que lhe deu ordem, não foi palavra humana não, porque palavra humana não tem poder nenhum. O que tem poder é a palavra de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, está uma mania, está uma doença dos crentes ficarem profetizando, ficarem determinando, e aconteceu até lá no Rio de Janeiro, numa dessas marchas aí, que são realizadas todos os anos, e lá, uma determinada cantora,
ela disse: olha, eu quero aqui profetizar que o Brasil vai ser hexacampeão na Alemanha. Olha, irmão, que blasfêmia. Isso chega até a ser uma blasfêmia, uma zombaria do Evangelho, zombando, escarnecendo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em praça pública, em vez de estar pregando o Evangelho, ali dando um bom testemunho, estava ali dizendo: eu profetizo que o Brasil vai ser campeão, referindo-se à Copa do Mundo. Meus amados irmãos, e essa brincadeira, que eu estou, desculpa até a franqueza, mas é isso que vem acontecendo. E o pregador fica dando ordem: profetiza aí para o seu irmão, diga isso, profetiza aquilo, e profetiza aquilo outro. Meu irmão, é uma banalização do verbo profetizar e do dom de profecia. Porque a profecia é quando Deus realmente está falando, é quando Deus vai falar, meus irmãos, e não são todos profetas, mas a Bíblia diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Não é todos ao mesmo tempo falando, um profetizando para o outro, banalizando o dom de profecia. O dom de profecia é para ser usado quando Deus quiser. É Ele que opera particularmente, repartido como Ele quer. É Ele que age como quer. Glória ao nome de Jesus. Mas, meus irmãos, esse evangelho antropocêntrico é assim. Veja aí, o item 5. Eu estou pulando algumas partes, porque não vai dar tempo de entrar em todas elas. Mas veja o item 5. Pregam que toda declaração de fé é uma profecia. Quer dizer, se o crente chega aqui e fala: eu profetizo nesta noite que vai acontecer isso, e o povo fica todo admirado. Teve uma dessas cantoras aí também, irmãos, que lá no estádio do Maracanã, lotado, profetizou, falou: eis que eu profetizo que todas as casas de show, todos os bares do Rio de Janeiro serão fechados. Veja que profecia precipitada. Profetizando o fechamento de todas as casas de show, e deu até um período lá curto, e não se cumpriu, não aconteceu nada, e as pessoas ficam perguntando: por quê? Por quê? Meu irmão, é porque não foi de Deus, porque se fosse de Deus teria se cumprido. Mas as pessoas estão brincando hoje com os dons espirituais, não se leva mais a sério. Meus irmãos, nós cremos, nós somos pentecostais, ou devemos ser, e a Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito. Não extingais o Espírito, diz a Bíblia, não desprezeis as profecias. Mas muitos, meus amados irmãos, têm usado equivocadamente, têm usado a palavra profecia de uma maneira totalmente aleatória, e falam à vontade como querem. Mas, meus irmãos, que Deus nos guarde dessa postura, que nós levemos a sério os dons espirituais. Mas vamos para frente, rapidamente. O item 6, fazem da fé, veja, o centro da vida cristã, ignorando outras virtudes. Ora, irmãos, é claro que a fé é importante, mas a fé não é o centro. A fé não é o centro. Tanto é verdade que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 13, ele disse: permanece a fé, a esperança e a caridade, é o amor. Mas o mais importante qual é? A caridade, o amor. O principal destes é o amor. Então veja que o principal não é fé. Aliás, o Paulo ali em 1 Coríntios 13, ele falou que não adiantaria nada a pessoa ter toda a fé, de maneira até que pudesse tirar um monte de um lugar e passar para outro. Se não tivesse amor, irmãos, nada disso significaria alguma coisa, não significaria nada. Então veja que o evangelho antropocêntrico, ele prega a fé na fé. Não é a fé em Cristo, não é a fé genuína, não é aquela fé que faz o crente estar feliz, contente na hora em que há abastança, em que há saúde, mas também uma fé que faz com que o crente, mesmo na luta, ele seja vitorioso.